Muito boa noite, Estação Hamburgo entrando no ar nesta segunda-feira, uma segunda-feira totalmente diferenciada de todas as outras, porque nós estamos cansados, é só por isso mesmo, né? Tá todo mundo aqui com uma cara de cansado, assim, alguns aliviados, outros muito felizes, outros nem tão felizes assim. Como está você, telespectador, na sua casa? Como é que você está se sentindo hoje? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Espero que sim. Afinal de contas, nós temos um novo presidente. Algumas pessoas apostando muito, outras pessoas não acreditando naquilo que aconteceu. Mas, enfim, é a vida. Segue o rumo e vamos em frente, porque atrás vem gente. Muito boa noite, Carlos Fink. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui hoje, depois das eleições. Tivemos vários embates antes das eleições e muito bem acompanhados hoje aqui. Tenho um enorme prazer de estar sentado aqui ao lado de um grande amigo que é o Cuba. O Cuba é uma das pessoas assim mais queridas dentro do meio do jornalismo, principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Não conheci ele pessoalmente, tinha assim uma admiração pelo trabalho dele, de vários amigos que a gente tem em comum, o Marco Antônio, inclusive o Marco Antônio, de seguida, Marco Antônio aqui de Novo Hamburgo. Sim, o Marco Antônio Pereira. Marco Antônio Pereira, o Marcão, foi meu colega de aula também. Encontrei ele essa semana em Porto Alegre, conversamos ainda, convidei ele para vir aqui no programa. Opa, sem a tua autorização, claro, mas nossa. Mas convidei ele para vir, ele ficou de vir, vai vir aqui uma hora aqui, que o Marco tem muitos vínculos com a cidade de Novo Hamburgo, com São Leopoldo, né? Tem os filhos dele aqui que ainda moram em São Leopoldo. Sim, o Henrique Pereira reside em São Leopoldo. Isso, então é uma alegria estar aqui contigo hoje aqui nesse programa. Da mesma forma. E junto com o nosso eterno presidente, agora fazendo todas as suas atividades, Marcos Bock, lá no Atiradores e também no Esporte Clube. Tirado o lugar do Bolsonaro, tu disse. Eterno presidente. Foi presidente da Sociedade Ginástica, agora está lá no Atirador, fazendo seu trabalho, também no Esporte Clube Novo Hamburgo, a sua competência de organizar. Então, hoje, com certeza, é só alegria. Hoje nós temos uma mesa de presidenciáveis aqui, então. Não é o meu caso. De um grupo de juventude, ele já foi presidente de sociedade. Não, se nós formos buscar. Eu fui presidente de Grêmio, presidente da União Estudante. Olha aí. Presidente da rádio, só presidenciáveis hoje. Por isso é que nós estamos aqui. Coisa boa. Boa noite, Jairo. Poxa, uma satisfação, Rodenbusch, Fink, Bock e, claro, telespectador da Vale TV. Falar um pouquinho, né, nesse pós-eleições, tudo que ocorreu aí nos últimos 60 dias aproximadamente, a vitória, né, confirmada do Bolsonaro a nível federal, do Eduardo Leite aqui para o nosso estado, e agora começar a projetar, na verdade, né, um novo momento. Passam as eleições, tem que começar a pensar daqui para frente o que será o futuro do estado e do país. Marcos Bock, muito boa noite, tudo bem contigo? Então, boa noite, Rodenbusch, aos colegas aí. Mais uma vez um prazer estar de volta aí à Vale TV. Vibrou. E hoje um aimoresista e um anilado aqui na... Pois é, por isso que a gente está em lados opostos. Assim, separei eles, botei isso, um bem longe do outro para não ter problema. É o clássico do Vale. É verdade. Esse ano tem... E o próximo tem clássico do Vale mesmo, né? Gauchão 2019 felizmente, vai ter o clássico do Vale aí, os né? dois da primeira divisão. Marcos, como é que tu viste as eleições? Como é que passou isso? Eduardo Leite, Bolsonaro, enfim, Haddad. Como é que tu sentiste isso, essas eleições aqui no nosso país, em Novo Hamburgo e Rio Grande do Sul? Eu acho que foi um fato novo para nós, essa questão da eleição, né, desses anos. A gente... é algo diferente em relação a isso. Primeiro que era a eleição do não pode, né? Não pode isso, não podia aquilo, não podia aquele outro. Então era uma série de itens que tu nem sabia na realidade o que tu podia fazer na eleição, né? Então eu acho que isso. E a questão da mídia digital, ela influenciou de forma muito expressiva, eu acho, e isso a gente pode dizer positivamente e negativamente, né? Pela questão dos fake news e outras situações. Então um pouco se confundia muito nisso. Era uma dúvida, era um compartilhamento muitas vezes de coisas que não tinham muito sentido, mas é algo novo, é algo diferente, que é o que aconteceu, e não podemos aí também
deixar de registrar números expressivos de um lado ou de outro de votos, né? Eu acho que foi uma diferença muito significativa que apareceu, né, dos candidatos, independentemente da situação que o país vivia, e houve muito o eleitor, principalmente do Partido dos Trabalhadores, seguiu muito ao partido, né? A gente não via muito isso em outros partidos, mas o Partido dos Trabalhadores foi um eleitor que apostou na sigla e continuou, independente de todas as notícias, ele bateu muito em cima da sigla do Partido dos Trabalhadores. Não sei se vocês concordam, e o telespectador também. Para mim, além, claro, de ser uma eleição diferenciada, a questão do Bolsonaro, principalmente, né, a nível federal, no primeiro turno tinha lá 8 segundos de TV, então foi uma campanha muito voltada em redes sociais, mas o resultado final das eleições, pelo menos para presidente, eu acho que há muito mais do que aqueles 20%, 30% que historicamente o PT tem, né, como o seu público cativo, ali, os seus eleitores cativos. E o Bolsonaro ter uma aceitação tão grande, mas para mim foi uma eleição das rejeições. Eu acho que muito da vitória do Bolsonaro passa pela grande rejeição que hoje o PT tem a nível Brasil e muito da grande votação que o Haddad teve também, porque ele fez 47 milhões de votos, também é em cima da rejeição que o Bolsonaro se apresenta, principalmente para quem, né, tem o viés de esquerda, enfim, nesse discurso um pouco mais ácido, dá para dizer, um pouco mais firme, né, do Bolsonaro em relação à esquerda. Então, eu diria isso muito mais do que uma vitória dos candidatos em si ou da votação expressiva que os dois tiveram, mas eu diria também que é uma eleição das rejeições. Eu vou provocar um pouquinho o Fink aqui, porque nós tivemos em Novo Hamburgo, o Fink pode ajudar também em função de anos, que eu não lembro isso, mas Tarcísio Zimmermann, quando disputou com Jair Foscarini contra o MDB, o PMDB na época, né? De uma certa forma também isso foi 2008. 2008. De uma certa forma, foi a mesma coisa. O Tarcísio foi o que o Bolsonaro, de uma certa forma, é hoje, um fenômeno, porque ele não era conhecido na cidade, e, de repente, apareceu o Tarcísio Zimmermann como o novo prefeito da cidade de Novo Hamburgo, mais pela rejeição do Jair, ao meu ver, pelo menos, do que propriamente a campanha, o PT, chegando na cidade, né? Não sei como é que tu vê isso, filho. Bem, comparar com 2008, quando o Tarcísio ganhou a eleição, o Tarcísio era deputado estadual. Sim. O Tarcísio era bem conhecido na cidade, era uma liderança do PT aqui na cidade e na região toda aí. E estava o PT num grande momento. O Lula era presidente da República. Era uma outra história para quem disputava com uma forte liderança, apoiado por uma forte liderança, que era o Lula naquele momento. Né? O Lula, em 2006, se elegeu presidente, e em 2008 o Tarcísio se elegeu prefeito aqui na cidade, e claro que o Jair Foscarini enfrentava um grande desgaste de governo. Né? Então isso reflete na própria eleição. Eu também. De 20 anos já, esse desgaste? Eu acho que o MDB ganhou a primeira eleição em Novo Hamburgo em 1976. Ganhou da Arena. Sim. Na época era MDB e Arena. Isso. Né? Então, em 76... O MDB que era oposição ao a Arena. Arena. Então a Arena vinha governando por muitos anos, aí o prefeito em 76 era o Miguel Schmidt, aí ganhou o Nelson Rito. Eu ia dizer, era oposição ao governo militar, agora isso. Isso mesmo. Exatamente. Então, na verdade, era uma resistência, né? Nem era mais oposição, não dava nem para dizer que era oposição, era tão forte a coisa que quem era do MDB fazia resistência. Isso. Mas quem fazia era nós, do movimento estudantil, era quem estava num lado esquerdo na sociedade. Né? Eu concorri a vereador em 76, com 19 anos, então a gente sabe o quanto era difícil. Eu vinha do movimento estudantil, era presidente da União de Estudantes, era vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes, e então, às vezes nós chegava na escola, estava brigado nos esperando lá, não sei para quê, mas fazendo segurança para nós lá. Então é isso, eu acho que naquele momento o Tarcísio ganhou em função de tudo isso, e eu vejo que essa eleição agora dá para transportar para cá. Né? Eu
eu vejo que a eleição em Novo Hamburgo para governador teve muita influência também o governo municipal. Né? O governo municipal, o partido do governo municipal fez 38% aqui em Novo Hamburgo. Eu ia dizer isso, a gente falou ontem, eu não sei se você já tinha saído, Rodenbusch, mas a gente comentou essa situação que chamou atenção, né? Porque o Novo Hamburgo é comandado pelo PSDB. Sim. E em Novo Hamburgo, numa cidade comandada pelo PSDB, o Sartori teve uma votação bem maior do que o dobro, né? Do que a votação do Eduardo Leite. Então isso no meu entender é verdade que temos que também dar crédito à organização partidária do MDB agora, mas muito é reflexo do governo. Né? O PSDB tem a Prefeitura de Novo Hamburgo, tem todo um aparato de político dentro da Prefeitura, tem também um deputado federal eleito, que é o Lucas Radecker, né? E o Eduardo Leite fez em Novo Hamburgo 38% dos votos. Então, e o Sartori fez 62% dos votos. Então, isso é muita diferença, né? Isso é 2 por 1 até para cada. Então, eu acho que essas coisas, é claro que são sintomáticas, né? Assim como o Eduardo Leite fez em Pelotas, 90% da votação. Isso também é algo inédito. Eu não lembro de um outro candidato que fez numa cidade 90% dos votos para governador. Então, isso foi um trabalho muito forte que ele tinha na cidade, né? Tem um apoio muito forte. E eu também eu queria trazer um outro tema para nós discutirmos, que eu acredito que esse segundo turno nós poderíamos muito bem dispensá-lo. Né? Eu acho que o eleitor também está cansado desse segundo turno, não mudou nada. Né? Todos que concorreram e que ganharam no primeiro turno também ganharam no segundo turno. Essa segunda oportunidade de rever o voto aí, eu acredito que não é mais necessário, como também não é necessário a reeleição. Eu acho que não teve nenhuma reversão, né? Não teve. Não teve, eu acho que em todos os estados o candidato que foi o primeiro no primeiro turno acabou ganhando a eleição. Né? E o que chama a atenção é essa mudança de paradigma da eleição, né? O perfil dos candidatos. Olha que o Geraldo Alckmin fazia 5% dos votos. O ministro da Economia do Brasil fazer 1% dos votos. O Henrique Meirelles. 1% dos votos. O Cabo Daciolo ficou na frente dele. O Daciolo ficou na frente dele. Então, isso deu assim uma guinada, uma mudança, como teve na Assembleia Legislativa do Estado. Mudou 50%. O Congresso nunca teve tanta mudança como teve nessa eleição agora, do deputado federal e senadores, né? Mais na Câmara Federal do que no Senado, mas teve uma mudança muito significativa, quase 50% também. Né? Então, isso está havendo uma grande mudança no perfil dos candidatos a deputados, senadores, a governadores, enfim. Eu também vejo que o resultado dos votos nulos nessa eleição. Eu ia perguntar. No segundo turno. Já tem isso? Eu não cheguei a ver abstenções e votos nulos. O total entre abstenções, nulos e brancos bateu 41 milhões. Mas o segundo turno ele foi exatamente o dobro. O dobro de votos para governador do que foi no primeiro turno. Isso aí. De votos nulos. Exatamente. Então mostrou que Em percentual, nulos chegou a quase 8%, 7%, alguma coisa. Isso a nível federal, sim, né? Federal. Brancos 2,5% e abstenções quase 20%. Pois é, então isso também mostra que nenhum dos dois candidatos aumentou muito a sua votação, né, no segundo turno. Sim. Então as pessoas não estavam satisfeitas nem com A nem com B. Nem com B, nem com A, né, no segundo turno. Então, eu acredito que isso também pode ser muito bem discutido, pensado, né, se isso realmente vale a pena ter uma eleição para podemos fazer análise dos resultados no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul. Uma situação, Bock, desculpa, e na verdade é a ti que eu quero me dirigir, porque eu lembro que a gente participou de um programa, aqui o Estação Hamburgo, antes do primeiro turno, e eu lembro que tu comentaste de uma situação que tu não acreditava numa renovação, que principalmente, né, a nível de deputados, enfim, senadores, do legislativo em geral,
tu acreditava que o poder financeiro dos que já estavam, dos caciques, enfim, iam mantê-los no poder. E ocorreu, como o Fink falou, né, uma renovação considerável. Te surpreendeu, de certa forma, a eleição? Surpreendeu sim, dessa forma ali que tu colocaste, né? Justamente isso, porque tu vai pegar nomes no nosso entorno, nomes fortes, com um volume muito expressivo de dinheiro que ficaram Sim, fora. verdade. Então isso é algo Mas diferente. daí o Cuba falou o porquê disso antes já. O Cuba deu a resposta antes da pergunta dele. As redes sociais. Né? Olha o Bolsonaro, não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro, não participou de debate, não tinha programa de governo. Né? Fazia a campanha sentado numa mesa, Tu na desce internet razões. falhava. No meu humilde modo de Eu ver. brincava Cuba. ontem aqui com a gente, já ao final da transmissão, na hora do pronunciamento, enfim, que o Bolsonaro fez, e a internet dele estava cortando em alguns momentos. Eu disse, pô, eu acho que lá no Palácio do Planalto deve ter uma internet melhor. Pode ser. O pior era a bandeira do Brasil lá atrás com 2 paradas assim, torta. Ele fez uma live na mas frente de um varal de casa. Eu acho que isso é o diferente que foi comentado, só que o Fink fala da cidade aqui de Novo Hamburgo, uma votação muito expressiva do Sartori aqui, mas tu vê os candidatos do MDB fizeram baixa votação. É verdade. Por isso Tu que não é do entende? partido. Tu tem uma Verdade. questão hoje muito diferente em relação a isso, né? Então a situação ela mudou de um tal sentido e a questão do aumento de votos, de não ocorrer um aumento de votos dos candidatos, quase na sua totalidade, não declararam apoio de peito aberto a qualquer A candidato. grande esperança do Haddad para esse segundo turno era o apoio do Ciro. É O Ciro- verdade. O Ciro voltou foi pro chegou Paraguai, e disse né? que não ia... Exatamente. Então Na aconteceu minha opinião, o quê? o Ciro está preparando a cama para a próxima eleição. O que aconteceu em relação a isso foi justamente isso. Nenhum dos candidatos se colocou de peito aberto para apoiar A, B ou C, né? E a gente pode ver isso até no próprio Estado, que houve uma questão muito tímida. Mas chama a atenção no discurso do Bolsonaro ontem algumas presenças já em relação a isso lá. Tu vê a presença do Heinz lá, do senador Heinz já presente, abraçou ele, Heinz esteve em Novo Hamburgo, fez campanha, e a gente observa que o senador Heinz muda a estrutura política de própria Novo Hamburgo também, né? Porque ele não andava sozinho pela cidade. e eu lembro ele já muda a estrutura política. eu E o lembro no primeiro PSDB muda também toda a sua estrutura de modo nacional, com o Dória e agora com o governador do Rio Grande do Sul, Leite. O detalhe, Rodenbusch, Bock e Fink, telespectador, o Dória vai continuar no PSDB, hein? Porque claramente ocorreu uma quebra, né? Alguém vai ter que sair, Ele né? bateu de frente com o padrinho dele, que é o Alckmin. Mas eu vejo assim que esse resultado todo, ele tramitou muito. Ele tramitou pelas redes sociais, em primeiro lugar, porque né, aquilo que tu falava, os caras não vão ter dinheiro. Os caras foram pelas redes sociais, né? Foram pelas redes sociais. Fizeram campanha, entre elas, de graça, né? E também a outra resposta que eu vejo, que tu falaste muito bem, com muita propriedade, foi a eleição do contra. Né? Foi contra o PT e foi contra quem estava no governo. Né? Então, a população está, em função das informações e envolvimento com as redes sociais, ela está tendo esse critério, está avaliando, está acompanhando quem tá no poder, quem é deputado, quem é prefeito, quem é governador. Né? O Sartori, no meu entender, quem derrubou ele foram os funcionários públicos, né? Que essa história de atrasar o salário, essa história de querer discutir o salário dos professores numa rede de lojas, isso aí detonou com ele, né? Então, esse negócio de piso é na Tumeleiro, ele pagou isso agora. E esse negócio de não pagar o funcionário no dia porque paga dentro do mês, não está certo isso. Né? 15 dias de atraso, 10 dias de atraso, 20 dias de atraso, isso não é possível. Ele que negocia com o banco e que o Leite vai ter que fazer a mesma coisa. Se não fizer também, vai chegar na reeleição e vai ter o mesmo problema. Então, eu acredito que as redes sociais... O Leite já disse que não quer, ele disse isso abertamente, que ele não quer a reeleição, ele não concorda com a reeleição. Então, ele vai fazer os 4 anos dele e hoje está dizendo isso. Eu ia dizer, o Sartori tinha um discurso muito parecido. Muito parecido. Eu não ouvi ele dizer não isso. Não se falava no Sartori indo para a reeleição. Eu vi declarações. Eu vi ele da declaração que ele não queria como prefeito.
E não concorreu à reeleição como prefeito, né? Ele colocou a vice dele. Agora, é incrível a votação dele em Pelotas. Nossa, 90%. É, mais de 90%, absurdo. Então, é sinal que o povo abraçou. Né? Abraçou. Gostou. Agora vamos esperar, né? Eu acredito que tá bom, estão eleitos agora, vamos torcer para que o Estado melhore, vamos torcer que o país melhore. Não é possível continuar num país Tem com... um detalhe importante, Fim, que esse negócio do se há governo não sou contra, eu sou totalmente contra isso. Porque, independente, que nem eu disse, votei no Bolsonaro para presidente, votei no Sartori para governador, ganhei a nível federal, perdi estadual. Eu vou querer que o Leite faça um mau governo? Só para dizer que eu tinha razão, que eu tinha que manter o Sartori? Eu quero mais é que o Leite faça o melhor governo de todos os tempos. Porque isso atinge a vida de todos nós. Mexe no bolso Exatamente. de cada um de nós. Então, poxa, tem que ter um pouquinho de... É um momento, eu sei, os ânimos afloraram muito na eleição, ou, né, a história da esquerda, da direita, do país está dividido, do Estado dividido, não sei o quê, mas está o momento agora de a gente tentar abraçar e fazer andar as coisas. Né? Mas eu acho que pra todos. essa divisão ela precisa ficar em tese dentro dos partidos. Né? Isso tem que ser discutido o que está acontecendo e se preparar para uma próxima eleição, mas nós precisamos que o Brasil ande para frente. E isso não quer dizer que não existe fiscalização, não existe E oposição. precisa ter. Eu acho que claro. É muito importante e tem que ter. Claro, precisa ter Agora, oposição. Daí a tu querer jogar contra o Não, sistema não dá. só porque tu acha que tem que ser contra, não existe. Eu acho que o Sartori foi muito feliz no pronunciamento dele ainda ontem. Verdade. Né? Teve assim Soube perder, na minha opinião. Soube perder, admitir. Ele eu acho que foi muito diplomático na sua fala, né? O Haddad ele fez uma retificação hoje que ele ontem não falou. Hoje ele sentiu que tinha feito errado. Né? Acho que ele teve sensibilidade de sentir que fez errado. Hoje ele fez uma correção. Então eu acredito que nós temos que torcer para que o Brasil não dá mesmo para conviver num país de insegurança como esse. Não dá, nos níveis que estão. Não dá para conviver num país de 15 milhões de desempregados. Não dá. As pessoas precisam ter seu rendimento. Você chegar em casa cansado do trabalho, não cansado de procurar trabalho. Né? Então as pessoas não querem viver de Bolsa Família. Elas têm que viver de um bom salário, têm que viver com uma educação digna para os seus filhos. Né? Nós temos que trabalhar muito para que a educação melhore na rede pública, tanto do Estado, como dos municípios, como da União. Né? Nós vamos ter uma educação melhor, porque na educação é que tu vai resolver. Nós estamos combatendo a causa e não os motivos. Né? Porque por que essa criminalidade está crescendo tanto? E o Laí Ribeiro já disse isso há muitos anos atrás, né, quando o Brizola ainda era candidato. Se nós, naquele momento, não investíssemos na educação, nós não teríamos recurso suficiente para investir em presídios. Infelizmente. Né? E é o que está acontecendo. Nós não estamos combatendo o principal problema, que é dar uma educação para as pessoas, para que as pessoas possam fazer uma boa universidade, que possam ser bons técnicos, que possa ser um bom cidadão. Então, eu acho que nós estamos pecando por isso na educação de todos os lugares, município, Estado e União. Nós precisamos pegar isso. Porque a segurança no Brasil, eu acho que os próprios homens e governos que trabalham com a segurança, eles estão envergonhados. Porque perderam a guerra, perderam a segurança, perderam o controle da segurança. E nós não podemos conviver com isso. Eu me sentia muito mal quando eu tinha que pegar o meu filho e dizer assim, olha aqui, meu filho, não dá para ser desse jeito que são teus amigos aí. Ah, pai, mas eles têm um carro de marca, eles usam roupa de marca, eles usam tênis de marca. Eu disse, o que faz o pai deles? O que faz o pai deles? Muitos estão no presídio. Ou foram pelo presídio. Né? É complicado. Né? Ou foram. Mas eram os coleguinhas de posto que estavam lá convivendo. E como é que tu vai dizer para o teu filho que ele tem que ser honesto, que ele tem que ser um trabalhador, que ele tem que estudar, ele tem que ganhar salário mínimo, ele tem que fazer tudo aquilo que um homem decente tem que fazer, que um cidadão decente tem que fazer? É difícil de fazer isso. Então nós não podemos ter vergonha de ser honesto. Nós não podemos, isso não é possível mais. Tu ter vergonha de ser honesto, ter vergonha de ensinar teu filho a ser honesto. Não dá. Isso não é possível. Nós temos que ter prazer em ser honesto. Nós temos que ter prazer em incentivar os nossos filhos a não fazer o jogo errado. Marcos, o general Mourão esteve aí com o grupo Pensando no Novo Hamburgo numa reunião. Tu participaste também daquele almoço. Uhum. Qual a tua impressão do nosso vice-presidente? Como é que tu sentiste isso?
Bom, eu acho que a questão da vinda do General Mourão aí, em cima de um projeto que o Pensando Novo Hamburgo e o Movimento Paz tem Porque há isso bastante é bom pro tempo, nosso né? estado e bom para Novo Hamburgo. Né? E os dois grupos têm um projeto já desde 2015, né? Que é a questão da extinção do regime semiaberto, né? A reformulação do semiaberto. E eu acabei postando hoje nas redes sociais uma foto junto com o então deputado Jair Bolsonaro, em 2015, em outubro de 2015, quando ele nos recebeu lá em Brasília, no seu gabinete, e acolheu o projeto e apoiou o projeto junto em relação a isso. Eu vi também na fala do general Mourão uma fala muito centrada em cima dos objetivos, alinhada ao presidente, não aquelas coisas mirabolantes que tu vê, aquelas promessas enormes de campanha, e sim centrado em cima do objetivo, que é justamente o que o Fink falava aqui. E ele colocou uma frase muito interessante, que ele gostaria de ver as crianças na escola aprendendo primeiro a cantar o hino nacional. Não quer dizer que não possa cantar outra música ou deixar de cantar outra música, mas que tenha o Brasil como sendo aquela primeira iniciativa, aprender a querer o seu país, porque o país é nosso, o país não é do Bolsonaro, não é do Haddad, não é do Leite, não é do Sartori, ele é nosso, o Estado é nosso. E quando a gente fala na questão toda, o governo, sim, ele tem que auxiliar as pessoas carentes, ele precisa auxiliar isso. Mas tu tem que auxiliar com o objetivo daquela primeira necessidade. Mas se tu não criar um plano de desenvolvimento para aquelas pessoas, e isso é a questão do emprego falava, não tem o porquê disso. É a questão do Nordeste, né? É a velha história de dar o peixe e não ensinar a pescar. A questão do Nordeste. Pô, é legal. Tu tem que ajudar? Claro que sim. Tu tem que apoiar os necessitados? Sim, tu tem que apoiar. Mas tu tem que também criar um desenvolvimento para aquela região. Porque senão não existe aquela situação. O ajuda. Não, as pessoas não querem também isso. As pessoas querem produzir isso. E o que mais se vê é isso, é a imagem das pessoas produzindo e criando o seu próprio sustento. Então essa é a diferença, eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão ainda. O assistencialismo por si só, ele não tem o porquê dele existir. Ele tem que ter um limite, ele não pode viver isso para sempre em todas as regiões, né? Eu acho que isso é essa mudança que vai precisar acontecer, né? E só que para isso, claro, tem que ter serenidade também em relação a isso. E quando se fala mais uma vez na questão da educação, a gente precisa começar no básico mesmo. Nós não podemos pensar em algo, criar 200, 300, 500 universidades se nós não temos a nossa base. Então a gente precisa da base. Eu fiz uma conversa, Marcos, em cima disso que tu está falando, eu fiz uma conversa com o Marcelo Piva, inclusive é nosso telespectador, quero mandar um abraço ao Marcelo Piva. O Marcelo Piva foi uma das primeiras pessoas em Novo Hamburgo que levantou a bandeira do Bolsonaro. Botou até um banner na frente da empresa dele, na 7 de setembro, com a foto do Bolsonaro lá no começo ainda, bem no começo, acho que até foi ano passado que ele fez isso. E eu conversei isso com ele, 70% dos recursos que a União gasta com educação são para cursos superiores. 70%. Nós temos que cuidar das crianças. Exatamente. Nós temos que trazer essas crianças, Tem que cuidar ensinar. a base. E com curso profissionalizante. Exatamente. Nós temos que voltar a ter os cursos profissionalizantes. Aqui em Novo Hamburgo nós já tínhamos, Rodenburg, o Pasqualini com 18, sei lá quantas profissões que tu podia aprender: alfaiate, mecânica pesada, marceneiro, carpinteiro. Então nós já tínhamos. tínhamos. Que foi a Mostratec agora com a Fundação com a fundação, só com uma escola. Uma escola. Uma escola. Mas nós tínhamos. Em cima do que idade, o Bock né? falou do assistencialismo, enfim, dos programas sociais, eu acho que tudo tem que ter limite. Poderia se determinar um período, saiu de 2 anos, 3 anos, para as pessoas realmente precisam, né? A gente está falando de pessoas carentes mesmo, que têm essa necessidade. Poxa, e aí nesse período, tu vai ter um período para te preparar, para fazer um curso, como tu estás dizendo, para garantir uma profissão ali na frente. E a partir daquele momento, meu amigo, tu tem que correr atrás. Tem que criar essa oportunidade. E até né? porque eu tenho certeza que a pessoa que hoje tem uma necessidade, mas que ali na frente consegue ela produzir, ela buscar o seu recurso, ela ter o seu diploma de alguma forma, ou o seu certificado, enfim, e poder trabalhar numa área, ela vai sentir orgulho daquilo. Ela vai dizer, eu construí, eu fiz, eu produzi. Nós em Novo Hamburgo tínhamos assim grandes secretários de educação. Um é o professor Joaquim Luft, que seguido a gente tem, assim, bate esse papo também, vou na empresa dele, se conversa isso, ele também sempre pensou isso, que estava presente no nosso almoço na semana os passada. governos precisam adotar as crianças antes que um traficante adote.
ótimo. Perfeito. Né? Então, nós tínhamos aí um professor Sarlé que fazia com que as crianças ficassem o dia inteiro dentro da sala, dentro de uma escola. Nós precisamos ter as crianças, no mínimo 18 horas dentro da escola. Nós precisamos fazer isso funcionar. Não dá para dizer assim, eu só tenho dinheiro para meio turno ou para um turno. E a criança vai fazer o quê no outro turno? O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, vai ficar na rua em casa. Nós precisamos adotar essa criança, porque depois senão tu vai ter que construir presídio. É isso. Nós temos que dar educação, tem que dar formação para essas crianças. Elas têm que ter curso profissionalizante. Inclusive, o professor Sarlé tinha uma técnica de... O aluno, muitas vezes, ele botava um pedaço de merenda dentro da bolsa dele para levar para casa. Aí eles perguntavam, por que tu vai levar para casa? Porque eu quero dar para o meu irmão, que não tem o que comer em casa. Então, o professor Sarlé fez o quê? Traz teu irmão para comer aqui junto. Traz teu irmão para dentro da sala de aula. Tinha uns que traziam o pai e a mãe para comer junto na hora do recreio, para ter uma refeição junto com a criança. E isso é ter sensibilidade. Isso é um espetáculo. Isso é fazer educação. Isso é adotar a criança. Porque muitas vezes os pais não é porque não querem. Ou é por ignorância, ou é por falta de dinheiro, ou é por falta de tempo, ou é por relaxamento mesmo. Então a criança não tem culpa. Tu precisa salvar a criança. E tu salvando a criança, tu vai salvar o futuro do país. O FIC passou 5 minutos do nosso intervalo. É impressionante os presidenciáveis hoje aqui estão a 1000 por hora. Eu preciso fazer o nosso intervalo, a gente já volta em seguidinha. Estamos em nome de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator Feiras e Eventos, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair. A gente já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. É rapidinho, vapt-vupt aqui, que nem diria o Chico Anísio, né? Só deu tempo de tomar um gole de água. Nossa, eu nem consegui tomar água aqui. O Marcos está tentando passar a foto do Bolsonaro com ele aqui para nós. Eu estou curioso para ver essa foto. O Bolsonaro em 2015 já. 2015. Pô, tu é um cara visionário, hein, cara? Foi o primeiro aí lá, vou bater a foto com o futuro presidente. Vou fazer a foto com o futuro presidente. Vai tentar tirar hoje lá. Isso, né? Vocês consideram o Bolsonaro um fenômeno? Com certeza. Na minha opinião, sim. Eu acho que é a primeira vez que ele concorre a um cargo executivo.
ele consegue, como a gente já falou, baseado praticamente em redes sociais, a campanha toda, uma votação expressiva, um discurso que é totalmente oposto ao que vinha se tendo, né, nos últimos 20, 30 anos de Brasil, recuperando, né, situações como valores de família, enfim, um discurso um pouco, de certa forma, até radical contra a esquerda brasileira e baseado em cima de tudo isso. E também no momento atual do país, que ajudou muito ele, né, de estarmos vivendo crise, os governos do PT, os últimos, ter praticamente complicado muito, não vou usar uma palavra mais forte, mas complicado muito a vida dos brasileiros, acabou o Bolsonaro se tornando esse fenômeno, sem dúvida nenhuma. Porque se a gente pegar, e falam muito, né, e a gente recordando aí, 2002, muitos dizem, o Lula foi um fenômeno de votos, só que o Lula ele vinha construindo uma história. Ele participou da eleição de 89, de 94, de 98, até se eleger em 2002. E o Bolsonaro não. Foi de primeira, né? Ele vai agora com... Isso aí a gente falou, no primeiro turno com 8 segundos de TV, sofrendo um atentado no meio disso, não podendo fazer campanhas de rua, que era outra situação, onde ele ia, era incrível, né, as multidões que o acompanhavam, e ele passa a fazer campanha sentado Primeiro passa 20 dias tentando se recuperar, passando por cirurgia. Depois, sentado numa mesa, em casa, lá com a internet, fazendo os discursos. Nos então, 20 dias, né, Cuba? Nos 20 dias que ele fica hospitalizado, quem faz a campanha dele é o próprio Partido dos Trabalhadores. É verdade. Batendo, ele continuava a bater. Inclusive em relação PSDB, o Alckmin. Isso, o Alckmin fez bastante forte isso também. Eu não sei se mais, mas no mínimo, no mesmo nível que o PT bateu no Bolsonaro, o PSDB, o Alckmin especificamente, fazia uma campanha contrária ao Bolsonaro muito forte também. Tanto é que... Exatamente. Falando aqui, eu não consegui mandar foto ainda porque está com pouca bateria, acho que não vai carregar. Mas nesta foto que foi postada em 2015... e alguns comentários que foi da época, naquele post lá, se tu olhar os comentários de hoje daquela época, são muito parecidos, porque é um mito, porque é um fenômeno, ele vai ser o cara, em 2015. Então é algo que se construiu de forma natural, né? Não houve... Eu queria discordar, então, do que falou o Jairo Cuba, né? De que apareceu assim de repente em 2018 e virou... Agora foi. Não, ele depois que conheceu o Marcos Moda em 2015... Talvez tenha sido a grande arrancada. Eu tô achando que o Rodebush quer alguém para pagar janta. Vocês acham, né? Mas sabe que isso... Eu acho que isso aí, viu, Cuba, é muito... Nós discutimos há poucas semanas atrás aqui com o João Han, assim, a participação das agências de publicidade nas campanhas políticas. Né? Verdade. E isso mostra que é importante ter uma agência de publicidade, mas é mais importante a sensibilidade do candidato. Claro. O Bolsonaro, eu escutei uma entrevista dele que ele está há 4 anos fazendo a campanha dele. Ele viajou o Brasil inteiro ouvindo as pessoas. Isso é algo, assim, muito importante. Porque a maioria dos políticos, eles gostam de falar. Eles não gostam de ouvir. Eles não vão ouvir. Todo mundo gosta de ter a sua atenção, né? E o Bolsonaro, na fala dele, ele saiu o Brasil afora, ouviu o que as pessoas estavam pensando, o que estavam dizendo dos políticos. Né? E ele captou bem, ele pegou no momento certo a rejeição do PT e, ao mesmo tempo, ele trabalhou muito com a nacionalidade. Né, assim, ele mexeu com o sentimento patriótico das pessoas. Isso, o resgate, né, pelo amor à pátria, à família. E veio no embalo da segurança. Exato, claro. Ele, como é militar, aquilo encaixou o discurso dele e deu também credibilidade à conversa, também por ser militar. Então, eu queria também te dizer, Cuba, que o Geraldo Albert, ele com a Vanusa e o Gabriel estão assistindo o programa e te mandam um abraço. Uma satisfação. Pedro Reisdorfer. Foi colega teu, o Geraldo esteve na Copa do Mundo, o Geraldo é repórter do Jornal NH, ele é colunista esportivo, agora ele tem um jornal, o Tribuno da Cidade, grande amigo nosso. Participar lá. O Geraldo, ele participou já aqui de alguns programas. Vamos ter que trazer o Geraldo aqui em mais um programa, que é uma grande cabeça. Pedro Reisdorfer, Leonardo
Fernando Nunes, Assis, Eugênio estão na nossa audiência aqui também, a gurizada nova aí também. Aliás, esse é um ponto. Não, que... gurizada tem que ser nova, né? Não, mas é que me chama a atenção. Eu sou gurizão também, né? Tem gurizada de tudo que é idade. O que Não, me vem com guri velho me aqui, chama né? a atenção nas eleições também é que, em função das universidades e tal, essa gurizada nova, esses universitários, praticamente todos votando mais PT do que Bolsonaro. Vocês não sentiram isso, pelo menos? Sim. Bom, mas é Sim, isso. mas acho que daí cabe um comentávamos. programa só pra gente, daí pode ser que a gente arrume alguns inimigos, se for entrar nos méritos, né? Mas existe uma questão que eu acho que é essa questão dessa geração que tem aí 16 a 21 anos, né? Que é a questão do regramento, né? A gente vê isso, né? Querem Talvez... ser mais liberais, são mais Não, liberais. eu acho que todos somos mais liberais, né? Mas é aquela história de que aqui todos praticamente passaram de tu buscar um local para ti, de tu buscar o teu emprego, que tu quer ficar para sempre naquele emprego, que teu sonho é construir a vida em cima daquilo. Isso fugiu um pouco hoje. O jovem hoje, ele busca o que se satisfaz. Mas eu É, acho e que essas passa mudanças, muito, Boc, e na Rádio Galera, lá onde eu atuo, e a gente vê muito isso, e tem muitos jovens, realmente, né, aí com 19, 20, 21, pessoal que está ainda cursando jornalismo, né, no nosso caso, e eu acompanho muito e eu sinto muito isso. A ideologia pregada dentro das faculdades, principalmente né, As públicas, as públicas, é muito forte. Então, criou uma geração, nesses últimos, como você disse aí, quem sabe 16, 20 anos, de, poxa, desde a faculdade, né, no caso, dentro da faculdade, começar a martelar a cabeça do pessoal para essa ideologia. E aí a gente vê As maiores críticas, coisas absurdas. Né, as maiores críticas que, pelo menos, eu senti quando me declarei, né, não fiquei em cima do muro, como muita gente e tal. Eu disse, não, olha, desta vez, PT não, eu quero Bolsonaro e tal. Não pelo Bolsonaro em si, mas o velho eu já conheço, eu quero apostar. Então vamos apostar numa coisa nova e tal. E as maiores brigas que eu arrumei, que eu senti, foram com esses jovens aí, com esse pessoal. E principalmente os artistas. Ontem ainda, no encerramento do festival de esquetes teatrais de Campo Bom, o pessoal, os artistas, né, todos lá, nós estávamos com 150 pessoas, e na frente os jurados pegaram um livro e foram fazer uma leitura e choraram. Eu fiquei impressionado, chorando porque o Haddad tinha perdido as eleições. Sabe, uma coisa assim, de artistas e tal. Mas eu não vejo problema, dizendo, sabe? não, mas por que tu, Rodenbusch, artista que tu passou pela ditadura, porque não sei o quê, tu vai querer a ditadura agora? Eu disse, mas quem disse que eu quero a ditadura? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo amigos meus envolvidos com a política. Eu ficava muito chateado quando um amigo meu... Se não estivesse, exatamente. Não importa qual é o lado que ele está. Não, isso não importa. Isso sim. Porque eu ficava muito chateado. Eu acho que é uma eleição que mexeu com isso também. Sabe o que eu ficava chateado? Aflorou o lado político em quase todos os cidadãos. Né? Eu, como militante partidário, eu sou do PTB, eu ficava muito chateado quando alguém dizia assim, a política é pra gente... Nem dizia o quê, né? Não, eu não sou político, eu não me envolvo, né? Pô, mas essa pessoa que não se envolve na política, alguém está envolvido e está fazendo leis. E isso é importante a gente falar, né? O pessoal às vezes acompanha e não de alguma forma não entende, às vezes não tem nem obrigação de entender. Mas todos nós somos seres políticos. Claro. Então eu fiquei muito feliz nessa eleição quando eu via um amigo meu, aqueles que falavam que não eram políticos, com um adesivo no carro. Com bandeira na rua. Eu ficava feliz. Podia ser um adesivo que não fosse do meu candidato. Sim. Mas eu ficava feliz. Mas ele estava envolvido. Eu não discuto, até já falei aqui antes, eu não entro em discussão política. Se o cara tem posição dele, eu respeito. Vota em quem tu quiser. Também o PT, na minha opinião, o PT, mesmo que passou todos esses momentos, esses 4, 5 anos aí,
de denúncias. O Lula na cadeia, a Dilma caçada, né? Todas as lideranças maiores do PT a nível nacional envolvidas com problemas de suborno, enfim, também estavam presos. Já Dirceu preso, o tesoureiro do PT preso, o outro não sei o que também preso. E o Haddad fez 45% dos votos. Ontem, nesta mesa... Isso não é tudo PT. O PT não tem essa militância desse tamanho. Né? Então, diz, é o Nordeste. Bom, agora deve ter algum motivo. Porque se ele fez lá na Bahia 72% dos votos, não dá para dizer que 72% dos eleitores são então, sempre que vota num candidato que não é o da gente... qualificar ele de ignorante ou de analfabeto. Não é assim. A política não é assim. Né? E o cara fez 72%. Daí eles vão dizer, mas 72% lá. Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui o Bolsonaro fez mais voto. Né? Em Santa Catarina o Bolsonaro fez mais voto. Em São Paulo ele fez mais voto. Mas respeita-se. Se nós já aprendermos a respeitar isso, nós também vamos dar um passo à frente. Eu acho que isso, Cuba, e Marcos e Fernando, eu acho que isso tudo é o amadurecimento. Isso é o exercício da democracia. Perfeito. Porque antes nós não votávamos, antes de 89, nós não votávamos para presidente. Né? Em muitas cidades do Brasil, nós não votávamos nem para prefeito. Nós não votávamos para 2/3 do Senado. Exatamente. Eram senadores biônicos. Isso foi ontem, isso faz muito pouco tempo. Né? Então, nossa democracia é muito jovem. A nossa democracia é muito jovem, nós estamos exercitando ela, que bom que nós estamos crescendo, seja lá quem ganhe. E é incrível, apesar de ser jovem, né? É o maior período democrático dentro do período republicano, né? É verdade. Mas e é muito pouco tempo. E vamos esperar que continue. Né? A questão da eleição, a própria eleição do presidente Lula, quando houve a primeira eleição do presidente Lula, existia dois lados. E agora, o que vai acontecer? E agora, o que vai acontecer? E foi um crescimento democrático, acho que isso é o que está dizendo. Mais uma vez, as pessoas voltam, quando estávamos esquecidos, tentando resolver tudo através da rede social, mostrou-se novamente que existe vida, né? Que existe vida e existe motivação. E essa opinião do jovem, mesmo que contrária de quem ganhou, ou a favor, ou o quê, mostra realmente esse crescimento político de novo aflorando. O que o Fink falava na questão do presidente dos Grêmios Estudantis, isso volta a se criar, que eu acho que isso é importante, onde nasce novamente a política. Isso eu concordo totalmente, até porque, né, fui estudante, enfim, até pouco tempo. E eu acho importantíssima essa participação. O que eu não concordo é a tentativa, e isso eu acompanhei muito de perto em alguns momentos, uma tentativa que vinha inclusive de professores, né, do corpo docente das faculdades, de ideologias. Isso, ideologia. Essa questão. A palavrinha é complicada. Mas, enfim, colocar essa ideologia vinda de cima para baixo. Tipo assim, tu querer construir a cabeça do estudante e em alguns casos, se o A, o B ou o C era contrário à opinião do professor ou dos outros colegas, ele era massacrado por aquilo. Ou seja, isso não é democracia. Mas me parece que esse vem mais do Partido dos Trabalhadores mesmo. Bastante. Eu acho que muito mais. Não, acho que não só do partido. Não só, de um nível muito... Até porque nós não podemos colocar também o Partido dos Trabalhadores como algo único... e todos iguais. As pessoas, exatamente, as pessoas, porque tem tantas pessoas dentro. Exato. O Fink já trabalhou com o próprio dentro do partido, partido, né? Eu acho essa que questão não acreditam mais em partidos. Eu acho super importante esse envolvimento. Eu acho que essa questão das pessoas hoje contou muito em relação a isso. Votam né? nas pessoas, não votam mais. E eu acho que Novo Hamburgo, na questão dos deputados, foi uma prova disso, né? São nomes que surgiram novos, a questão do próprio vereador Issur, números expressivos aí, e daí chama a atenção, o Redecker faz uma votação expressiva como deputado e depois não consegue puxar isso para governador aqui na cidade. Tu vê que tem o Gaúcha Geral, tu vê que tem outros nomes que surgem aí como algo novo em relação a isso e também defendendo alguns segmentos, né? O pessoal quer a mudança da educação, acreditaram na bandeira
do deputado Issuri e votar no deputado Issuri. Então, essa é a questão. Mas sabe que Deixa eu só, enquanto ele terminou de falar aqui, já que ele vai pagar a janta para mim hoje, nós vamos colocar a foto do presidente, nosso presidente do Brasil, junto com o presidente de um dos presidenciáveis da mesa. Por favor, Pedro, pode soltar. Olha aí essa foto. Essa foto é de 2015, Quanto né? será que essa foto tá valendo hoje? Nossa senhora! Sou com a Andrea olha aí, Schneider, cara. que era líder do movimento da época, a Paula Iores, que era candidata a deputada estadual, vereadora em Caxias do Sul, e quem vos fala ali também. Né? Onde foi essa foto? Foi no gabinete do deputado Jair Bolsonaro, em Brasília, no Congresso Nacional, né? Sabe que... E o gabinete, uma coisa que chama a atenção, tu falaste no início, a bandeira grudada atrás e tal. O gabinete do deputado em Brasília é aquilo que vocês estão vendo ali, aquela bagunça toda, aquelas fotos grudadas, aquela organização, é isso ali. Tanto o deputado Jair Bolsonaro e o filho, um gabinete era do lado do outro e era igual, né? Aquela organização ali é assim Carlos mesmo. Bolsonaro. Ele tinha aquela organização mesmo, uma mesa muito simples, uma cadeira ali rasgadinha, e ele mesmo recebia as pessoas, né? O assessor ele mandava trabalhar e ele mesmo chegava alguém, ele já recebia, era aquilo ali mesmo. O Marcos, se ele não tiver alguém para trabalhar na cultura, tu fala com ele, tá? Diz que eu posso topo. dar uma mão aí, eu topo. Tá? Eu ligo depois para ele. Liga deixa depois eu para ele, ligo. por favor. Mas ele vai querer cortar a Lei Rouanet. Não, ele não vai cortar, ele vai modificar a Lei modificar, Rouanet, porque é o Essa que nós proposta queremos. do agora presidente em relação à Lei Rouanet é muito interessante, né? De fortalecer os artistas, Exatamente. né? Isso E é das importante. comunidades. Eu acho que isso é algo muito isso é bacana em importante. relação Muito a isso. importante. Né? De Eu gostei da fortalecer. proposta dele de também não achei. terminar com a Lei Rouanet, Exato. mas mudar os critérios. Né? Eu também acho que esses cantores aí maravilhosos que nós temos no Brasil, eles não precisam de Lei Rouanet. E, ao mesmo tempo, além de eles ganhar o recurso, que é milhões que eles ganham, eles ainda cobram ingresso. Exatamente. Então não tem R$300 sentido reais isso, o né? preço É. do ingresso. Meu Com o apoio da Deus Lei da do céu. Cultura, R$300 o valor do ingresso. Aí né? Não tem sentido isso isso. não tem sentido. Mas o que eu queria dizer antes, o Marcos Bock e Cuba e o Fernando, eu trabalhei já com prefeitos de vários partidos. Eu já trabalhei com governadores de vários partidos, eu já trabalhei com deputados de vários partidos. O que a gente aprende em casa, e eu sempre digo que educação a gente aprende em casa. Perfeito. E junto com a educação, a gente aprende a ser grato. Eu tenho amigos meus aí nas redes sociais que trabalharam dentro do governo do PT 8 anos aqui em Novo Hamburgo. 8 anos. E eles agora são muito contra o PT. Agora. Mas durante 8 anos eles não foram contra. Eles não viram nenhum problema de ser funcionário tudo da bem. prefeitura, mesmo que fosse do PT. Mesmo que fosse o prefeito do PT, eles não tinham problema nenhum em receber seu salário no final do mês. Nenhum problema. Agora que eles não são mais funcionários do PT, eles são contra o PT. Então, eu acho isso muito ruim, porque a gente precisa ser grato sempre. Eu aprendi isso e aí, meu pai sempre me ensinou isso também. Sempre agradece. Né? Ter coerência. Né? Como se defendia até ontem. Não Tu precisa. até pode modificar. Não precisa nem elogiar. Mas... Não precisa nem elogiar, mas fica quieto. Agora, criticar, como fica feio isso. Né? Eu vi gente que era vereador do PT e agora não está mais no PT, eles são contra o PT. Estão achando muitos defeitos, falam mal das pessoas, até que apoiam o PT. Não precisa nem ser mais do PT. Então eu acho isso muito feio, eu acho que como político eu preciso dizer isso. Né? Nós não precisamos estar rasgando elogios, mas também não precisamos esquecer das coisas boas. Né? Não precisamos esquecer que as pessoas fizeram de bem, e se não estão fazendo mais, então tá bem. Critica aquilo, mas critica pontuado. Agora, não te esquece que tu botou na tua mesa 8 anos de salário que veio de um partido que hoje tu critica. Remy Schaefer, olha só, boa noite, Luiz Fernando, aqui é o Remy, que bancada espetacular. Admiro cada componente desta baita bancada. Parabéns pelo programa de hoje. Grande muito presidente obrigado. do Cindy Lojas, Remy. Mais um presidencial, tá? É só hoje, noite de uma noite presidentes forte. hoje, Com uma né? grande assessoria do João Ávila lá, um grande companheiro, grande amigo, que nós temos que trabalha junto do Cindy Lojas lá. Coisa boa. Olha, nós estamos com 5 minutos ainda para encerrar o nosso programa. Já? Passou rápido, hein? Olha boa, hein? só. Tu não acelerou aí? Deixa eu ver. Não, deixei. Eu acho que tu tá olha, vou te cortando o tempo, contar.
O nosso futuro, o que a gente espera, então, dele? Tem alguma situação que vocês gostariam de colocar, Jair Cuba? Como é que tu vê assim, o nosso futuro, tanto no Estado quanto no nosso país agora? Bom, a gente vive, e já há algum tempo, infelizmente, uma crise, tanto a nível estadual como federal, municipal, bem complicada, e todos nós sentimos no bolso diariamente. E isso não é como uma eleição, não é de hoje para amanhã, não é dia 1º de janeiro que vai se modificar, porque vão entrar os novos governantes do Estado e do país. Mas eu acho que uma situação que fica bastante dessa eleição, e eu falei isso ontem aqui com o Rodrigão, enfim, na cobertura das eleições, eu acho que se renovam esperanças, pelo menos. Se antes a gente vinha de um momento complicado e vivia quase uma desilusão geral da população, todo mundo reclamando de insegurança, todo mundo reclamando de educação, de problemas, enfim, questão econômica. Bom, esses problemas eles continuam hoje, vão continuar amanhã e depois da manhã, enfim, mas se renovam as esperanças. Eu acho que muito passa em cima disso. O futuro que eu vejo ali na frente é que, seja a nível federal como estadual, a gente possa, de alguma forma, unir forças, né, os cidadãos, os deputados eleitos, senadores, o presidente, governador, enfim, que unam forças realmente num bem comum, buscando melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do país, do Estado, para que todos nós, no nosso dia a dia, tenhamos essa condição melhor. Mas, nesse primeiro momento, é isso que eu vejo, é um futuro de esperança. Eu acho que se tivessem continuado como estava, com os mesmos nomes, ou aqueles velhos políticos, enfim, eu acho que, infelizmente, a gente não teria nem a esperança. Pelo menos agora, de alguma forma, se renovou a esperança, é isso que eu vejo daqui para frente. Beleza. Carlos Fink? Assino com o relator. Assino com o Cuba. E eu queria acrescentar ainda, Cuba, assim, que eu espero que o Brasil ele retome de novo a valorização para as pessoas do bem. Eu espero que o trabalho seja o grande vencedor, né? Eu acredito que se nós tivermos segurança no país e a valorização das pessoas do bem, as pessoas que querem trabalhar, e que o salário seja justo, né? Que seja compensador um salário, que a pessoa vai trabalhar e possa sustentar sua família com o seu salário, novamente, isso nós vamos de novo buscar um país, porque esse discurso de ser patriota, esse discurso, isso tudo é bonito, mas o patriota mesmo vale quando a pessoa que trabalha chega em casa e pode sustentar sua família. O patriota vale mesmo quando o filho tem educação adequada, né? Que o seu filho possa ter uma escola que fique pelo menos todo dia, o dia inteiro dentro do colégio, da escola, para que ele possa aprender a ser um bom cidadão, ele possa atender as suas necessidades. Então, isso são coisas básicas que um cidadão precisa ter: a segurança, ter educação, ter saúde, e para que um país possa crescer adequadamente e ter uma grande notoriedade, como tu falaste antes. A nossa escola aqui, Liberato Salzano escola Liberato Salzano da Cunha, Vieira da Cunha, mostrou aqui na nossa feira Mostratec o que é ter uma escola técnica, né? Olha aquelas crianças ali já sendo uns pequenos cientistas, né? Trabalhando já com robótica, está dominando a informática. E isso vai fazer com que o país realmente tenha um grande potencial. Mas não podemos nos limitar apenas a Liberato. Nós temos que ter muitas Liberatos aqui na nossa cidade, no nosso estado e no país, para que as crianças possam ter uma escola adequada. Marcos Bock. Alinhado no que os colegas comentaram aqui, a industrialização do país, voltar a nós produzirmos, a indústria acho que tem que ser fortalecida, e um plano de desenvolvimento para o Estado e para o país. A gente fica trancado em cima do que nós temos que pagar e na dívida que tem, e fica olhando pelo espelho retrovisor e não olha para frente. Nós precisamos de um plano de desenvolvimento do Estado, um plano de Estado e não somente de um governo, né, que a gente possa realmente transformar essa indústria, né, transformar o nosso Rio Grande do Sul e o nosso Brasil da grandeza que ele é.
na questão da produção, que já foi um marco muito importante para nós, né, de novas tecnologias, o que o Fink colocava aqui, novas tecnologias que são importantes, e o porquê de um plano de desenvolvimento, porque daí tu cria polos de produção, né, e não fica somente em momentos ou fica pincelando por todo o país. A gente precisa desses polos, como já foi Rio Grande, como foi outras regiões do país. Então, acho que isso é o que a gente precisa voltar novamente, é esse desenvolvimento e sim um plano de Estado e não só de governo. Muito bem. Eduardo Leite, Jair Bolsonaro, podem contar com a gente. Tamo junto. Terminando o nosso programa Estação Hamburgo de hoje, amanhã tem mais a partir das 21 horas, não saia daí, mais uma grande atração chegando agora aqui na sua Vale TV. Muito boa noite.